Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá pessoal, me chamo Staeli Gomes Costa, tenho 19 anos e meu sonho é cursar medicina e no ano de 2022 eu alcancei a nota de 980 pontos na redação do Enem, usando o ProEnem. Então toda semana, eu escrevi uma redação com temas diferentes, lá na plataforma tem diversos temas, e aí eu cronometrava o tempo e mandava para correção. Lá na correção eles corrigiam minha redação de forma muito detalhada e isso me ajudou muito. Como eu criei meu próprio modelo de redação, eu precisava sempre ficar aperfeiçoando ele. E com essas correções super detalhadas, me ajudaram muito a aperfeiçoar meu modelo e também estudar de uma forma bem direcionada, porque eu estudava o que eu realmente precisava. E aí eu sou muito grata para o Enem por suas aulas didáticas, professores super carismáticos, aulas maravilhosas que me ajudaram a alcançar essa nota tão desejada e, se Deus quiser, cursar medicina esse ano e realizar meu sonho. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa tarde, meu povo! Parabéns a você, Staeli. Que notão que você consiga realizar o seu sonho de entrar numa universidade. A gente está aqui super orgulhoso e feliz por você. E você que está aqui, tá vendo? Vai dar certo. Tem que dar. Estamos juntos nessa. E eu tô pra gente falar mais uma vez de química, para eu te desejar aí muito... Carnaval tá chegando, você vai ter um diazinhos aí pra tu dar uma descansada, pra tu organizar a tua vida. Mas antes disso, você vai encontrar comigo, você que fez Enem no ano passado, 2022. Você tem um encontro comigo na sexta-feira de carnaval. Eu poderia estar pulando o bloquinho, eu poderia já estar toda purpurinada, eu poderia estar curtindo meu carnaval, mas eu estarei aqui às 4 da tarde, na sexta-feira de carnaval, para falar com você os 5 erros que você não deve cometer no SISU. Você sabe que o SISU abre no carnaval, vai ficar aberto no carnaval por um tempo, uns diazinhos ali, eu vou te contar isso na sexta-feira, mas a gente tem um encontro marcado. Não me deixe sozinha, por favor, no sábado. Olha, sábado, já tô até maluca. Na sexta-feira de carnaval, às 4 da tarde, a gente vai... Ô, Renan, você que vai estar aqui, nós vamos colocar o Saulo aqui pra tocar. Saulo Fernandes, pra quem é da Bahia aí, pra começar o nosso carnaval com chave de ouro, né? E vamos falar de química agora, que a gente tem um montão de coisa pra conversar. A galera tá me perguntando se meu aniversário é hoje. Não, meu aniversário é amanhã. Hoje é véspera de aniversário, quase aniversário, tá? Galera, vem pra cá, que eu quero lembrar antes de iniciarmos a aula de hoje, sempre vou tentar fazer isso se as aulas forem contínuas, tá? Como hoje é continuação da semana passada, não é troca de conteúdo, eu quero lembrar com você que estamos estudando matéria. Que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, lembra? Lembra também que a menor parte da matéria é denominada de átomo. E esse átomo, se ele for um conjunto igual, se tiverem vários átomos iguais, eu denomino aquilo de elemento químico. Então, existem 118 elementos químicos na natureza. Quando eu faço uma união de 2 ou mais átomos, eu tenho o que eu chamo de molécula. E aí essas moléculas, elas se organizam, formando os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então eu tenho aí
isso tudo a gente já falou, tá? A gente falou na semana passada. A união de moléculas, quando elas estão muito organizadas, bonitinhas, eu estou no estado sólido, eu preciso dar calor, eu vou para o estado líquido, dou mais calor ainda, eu passo para o estado gasoso. Então, a gente tem 3 estados físicos, falamos disso na semana passada, falamos, inclusive, dos nomes, fusão, ebulição, condensação, liquefação e etc. Terminamos a aula classificando essa matéria, né? A gente classificou ou de substância pura, ou de mistura. E aí é o que eu quero lembrar com você pra gente ir direto pra aulinha de hoje, que é, pra mim, top 5, top 5, que a gente tá no Brasil, top 5 das coisas mais importantes que a gente precisa estudar. Lembra que eu falei com você que a gente não estuda só as coisas difíceis. A gente precisa estudar as matérias iniciais de química. Elas vêm aparecendo cada vez mais no Enem. Separação de misturas no ano passado, caíram 3 questões. Numa prova onde são 15 questões, 3 questões de um mesmo conteúdo é muita coisa. Então, o processo de separação de misturas é muito importante. Então, a aula de hoje é muito importante, tá? Antes da gente começar, eu quero lembrar contigo qual é a diferença entre substância e mistura. A substância pura, né? Vou colocar o pura aqui pra gente não confundir. A substância pura é aquela substância ou aquela quantidade, né, de matéria onde eu tenho apenas um tipo de molécula. Então, H2O, 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 H2O. Eu tenho apenas um tipo de molécula. Se eu tenho um tipo de molécula só, as características são muito específicas. O ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Eu tenho a densidade daquilo. Eu consigo, né, ter as características específicas da substância pura. Já na mistura, eu tenho um conjunto de substâncias diferentes. Então, imagina que eu pego ali a água e jogo sal de cozinha, NaCl. Eu tenho uma mistura. Agora, eu passo a não ter as características específicas daquilo ali, porque eu passo a ter a união de 2 coisas diferentes. Eu passo a ter a união de 2 substâncias que são diferentes. Então, a característica disso aqui passa a ser outra completamente diferente também. Então, o meu ponto de fusão, o meu ponto de ebulição não são constantes. As características são diferentes. E aí, era isso que eu queria te lembrar. Para quê? A gente entenda que na natureza, tudo que a gente está estudando, a maior parte das coisas que estão em volta da gente são misturas. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o que você conseguir pensar aí, na maior parte das coisas que você está pensando, são misturas. É uma mistura. Você não tem isolado, você precisa isolar as substâncias através de processos de separação de misturas, que é a aula de hoje. Então, a maior parte das coisas que circulam você aí são misturas. E a gente precisa fazer processos para obter essas substâncias puras, para separar essas substâncias que estão formando a mistura. Eu vi ali alguém colocando que essa mistura aqui é uma mistura homogênea. E aí eu já começo falando dela. O que é uma mistura homogênea? É aquela onde eu tenho apenas uma fase. A água e o sal. Se eu chego lá e coloco uma colherzinha de sal na água e misturo, e olho para aquilo ali, eu vou estar vendo uma única fase, eu vou estar vendo uma única coisa. Eu tenho uma mistura homogênea, homo é igual. Tudo bem? Então, você já sabe que você tem uma única fase. Eu tenho misturas heterogêneas, por exemplo, como a água e o óleo. A água e o óleo, eu tô vendo 2 fases. Eu tô vendo o óleo e tô vendo a água. Então, eu tenho ali uma mistura que eu denomino de heterogênea. São 2 fases, mas eu tenho 2 substâncias também. Então, a gente vai, a partir de agora, entender como eu vou separar essas misturas, tanto a homogênea quanto a heterogênea. Eu vou começar aqui, ó, com a homogênea. A água é uma substância. Ela tem o ponto de fusão dela.
o ponto de ebulição dela, as características dela. O sal de cozinha é outra substância, com o ponto de fusão dele, com as características dele, com o ponto de ebulição dele. Então, quando eu misturo as duas coisas, eles perdem essas propriedades quando na mistura. Mas eu consigo separá-los por causa dessas propriedades. Tira um print se você quiser. Isso aí você já tem, você já viu. Mas vem pra cá rapidinho. Ó, assunto de hoje, separação de misturas. E eu começo com as misturas homogêneas. Aí olha o que eu escrevi pra você. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Aquelas onde eu vejo uma coisa só. Denominamos de processos físicos os processos de separação de misturas homogêneas. Por exemplo, se eu pegar um filtro, água e sal, eu consigo separar o sal da água por um filtro? Por um filtro de café, eu consigo separar a água do sal? Não. Eu consigo separar a água do álcool? Não. Então, todas as vezes que você tiver misturas homogêneas, você vai fazer esse processo de separação a partir de processos físicos. Você vai mexer na temperatura daquilo, tá? Nosso primeiro processo é o processo de evaporação. Esse aqui é o que você mais conhece. Com certeza você já passou por uma salina. O que é salina? É aquele monte de sal que você vê, né? Aqui em São Pedro da Aldeia tem na entrada, lá no Nordeste tem muito. O que você faz? Você isola uma quantidade de água ali do mar, beleza? O calor vai trabalhando ali, vai aumentando o calor, a água evapora e fica só o sal. Então, eu tenho ali um processo de separação de misturas denominado evaporação. Qual é a característica usada na evaporação? O porquê que eu consigo separar a água do sal? Porque eles têm pontos de ebulição diferentes. O ponto de ebulição é caracterizado como um processo físico. Então, ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de condensação, ponto de... Quando eu mudo temperatura, são processos físicos. Então, na evaporação, eu tenho mudança de estado físico do líquido para o gasoso, né? Onde a água evapora, porque ela tem um ponto de ebulição menor que o sal. Só para você entender, imagina que estamos aqui a 20 graus Celsius, né? Aqui no Rio deve ter uns 37, mas 20 graus Celsius. Eu vou aumentar o calor. Então, eu saio de 37 e vou a 40, 45, 49, 60, 70, 100. A água começa a evaporar em 100. O sal evapora a 323, exemplo. Um sal hipotético evapora a 323. Você concorda comigo que primeiro eu chego a 100, depois eu chego a 323 de temperatura? Ela vai crescendo gradativo. 60, 70, 100. 110, 300. Então, a água, ela tem um ponto de ebulição menor. Se chega primeiro, por isso que a água evapora, o sal fica. A evaporação é o mesmo processo da destilação, que é o que mais cai. Bota um asterístico. Eu também separo por ponto de ebulição. Passagem, vou escrever isso lá no quadro. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. As minhas substâncias têm pontos de ebulição diferentes. Eles passam em diferentes temperaturas do líquido para o gasoso. Qual é a diferença da salina para o que eu vou te mostrar agora? A salina você perde a água. A água evapora, vai lá para o céu, se torna nuvem e tal. Você fica só com sal. Qual é a diferença de evaporar para destilar? Eu não tenho perda de componente. Isso aqui já apareceu na prova do Enem, é por isso que eu te mostro. Isso aqui é um aparelho de destilação. Isso aqui é um destilador, que a gente chama. Imagina que aqui dentro, olha, eu vou te dando os nomes, tá? Aqui é um balão de fundo redondo, a gente chama de balão de destilação.
Imagina que aqui dentro eu tenho água e sal. Aqui embaixo, Renazito, você consegue tirar só esse negocinho daqui pra mim? Obrigada. O ponto de ebulição da água é 100. O ponto de ebulição do sal de cozinha é 1465. É muito mais alto. Aí imagina que aqui dentro desse balão de destilação eu tenho água, e sal. Eu começo a aquecer. Eu começo a aquecer. Aonde eu chego na temperatura primeiro? Em 100 ou em 1400? Você concorda que eu chego em 100 primeiro? Então, eu estou aquecendo, a água que está aqui dentro começa a evaporar. Vira vapor, vira gás. Sobe pelo tubo. Entra nesse tubinho aqui. O sal tá lá, intacto. Eu não cheguei na temperatura que ele evapora até agora. A água sobe. Chega aqui. Aqui passa uma mangueira de água gelada. Esse tubo aqui já foi pergunta de Enem. É o condensador. Se tá passando água gelada e o gás está passando, o vapor de água está passando, quando o vapor de água encontra essa mangueira de água gelada, ele volta, ele condensa, por isso condensador, ele volta a ser água líquida e cai aqui. E eu consigo ter os dois, porque quando se chega na temperatura aqui de 105, lembra que a água evapora a 100. Quando chega na temperatura de 105, eu não tenho mais água aqui. Toda a minha água evaporou. Se toda a minha água evaporou, o que eu tenho lá é sal. Ela evaporou, passou pelo condensador, voltou a ser água líquida e caiu no Erlenmeyer. Eu consigo separar através de um processo que a gente chama de destilação. Detalhe, destilação separa misturas que são homogêneas. São homogêneas, que possuem pontos de ebulição diferentes, porque eu separo pelo ponto de ebulição. Eu tenho água de um lado, sal do outro, as minhas duas substâncias separadas por causa do meu ponto de ebulição diferente. Qual é a diferença daquela destilação que você me mostrou e dessa daqui, né? A diferença é que lá o ponto de ebulição era muito diferente. Eu poderia fazer com um aparelho de destilação normal. Eu tenho uma diferença de 100 para 1400 e pouco do sal. Eu utilizo aquele processo. A destilação fracionada, ela é feita quando eu tenho muitas substâncias dentro de uma mistura. Lá é quando eu tenho duas ou três substâncias, eu consigo separar pelo aparelho. É a mesma ideia. A ideia é a mesma. A diferença é só que uma é fracionada, a outra é simples, mas a ideia é a mesma. O petróleo é um conjunto de hidrocarbonetos. São vários hidrocarbonetos diferentes. Tem propano, tem butano, tem metano, tem octano. São vários hidrocarbonetos diferentes. De massas diferentes, de pontos de ebulição diferentes. Então, eu preciso de uma coluna de fracionamento, até porque os pontos de ebulição são próximos, para separar esses gases. Então, eu vou aquecendo o petróleo e os gases vão se saindo, né? As substâncias gasosas vão saindo de acordo com o que vai chegando no seu ponto de ebulição. A ideia é a mesma. Entra no aparelho de condensador e eu vou tirando ali todas as minhas substâncias. Fechado? Emerson, a destilação é um processo quando eu não quero perder ninguém, assim como a destilação fracionada é um processo onde eu não quero perder ninguém. Independente de ser simples ou fracionada, é feita pelos diferentes pontos de ebulição. Tá bom, Emerson? E ainda tem uma terceira destilação. Presta atenção. Todas essas que eu tô falando são misturas homogêneas, que têm pontos de ebulição diferentes. Eu aqueço as duas. Carol, o que é ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o gás. Eu aqueço as minhas substâncias ali, a minha mistura.
Como elas têm pontos de ebulição diferentes, as substâncias vão saindo sempre que chega no ponto de ebulição. Qual é a diferença das destilações que a gente acabou de falar para a destilação por arraste? O nome já diz. Você vai arrastar algo. Como é que acontece? Memoriza que a destilação por arraste, tá? Ela é feita geralmente com plantas e óleos, tá? Porque se eu aqueço uma planta, eu não vou conseguir evaporar o que eu quero dela. Eu acabo queimando ela, mas não evaporo. Então, como é que faz a destilação por arraste? Eu pego a água, aqueço a água, ao invés de aquecer a planta, eu aqueço a água, tá? Esse vapor de água sobe, passa pela planta, ou pelo óleo, ou pela cera, e arrasta o componente que eu preciso dela. Então, o nome é disso. A destilação por arraste é quando um vapor de uma determinada substância arrasta o óleo, a cera, a planta que eu quero separar. Então, é um vapor de um outro componente que arrasta o que eu quero levar e separar da minha mistura. Alguém perguntou ali que eu vi, para explicar novamente a destilação fracionada. A destilação fracionada, imagina que eu tenho dentro de um recipiente metano, etano e propano. Eu tenho 3 coisas, 3 hidrocarbonetos, 3 substâncias de pontos de ebulição muito próximos. Imagina que hipoteticamente, 22, 29, 35 graus Celsius. Você concorda comigo que eu vou ter naturalmente um ponto de ebulição muito próximo, o risco de separar tudo junto? Então, eu coloco numa coluna de fracionamento. Imagina que essa coluna aqui tem uma saída a 22, a 20, outra saída só a 29, outra saída só a 34. É uma coluna mesmo, é uma saída, imagina. Então, aí eu consigo separar CH4, professora, aqui, ó. CH4. O CH4 sai aqui, vai aquecer mais um pouquinho, aqui sai o etano, vai aquecer mais um pouquinho, aqui sai o propano. É uma coluna em que eu tenho várias saídas, exatamente marcando nas temperaturas que eu sei que as minhas substâncias vão evaporar. Fechado? Fechado? Destilação por arraste. E aí, pra gente fechar, presta atenção, existem um monte de processo de substâncias homogêneas. Qual é o mais importante pra gente? Destilação. Por isso eu começo por ele. Eu começo por ele, eu vou fazer um resumo dele, inclusive agora, nesse momento, porque ele é o mais importante. Ele é o que mais aparece em prova, ele é o que mais cai, tá? Não precisa se preocupar com a diferença em destilação por arraste, destilação simples. Eu só te mostrei que existem processos diferentes, mas se você souber o que é destilação, você consegue já chegar numa resposta na tua prova. A destilação separa por ponto de ebulição, ou seja, vai separar na passagem do líquido para o gasoso. As minhas substâncias têm pontos de ebulição diferentes, então eu aqueço e esses pontos de ebulição é o que vai fazer com que as substâncias saiam. Então, separa por ponto de ebulição as substâncias com pontos de ebulição diferentes. Tudo bem? A destilação simples separa geralmente sólido do líquido. Água e sal. A destilação fracionada separa aquelas substâncias onde elas apresentam pontos de ebulição muito próximos. Maior exemplo disso é o petróleo, tá?
E, por fim, a destilação por arraste. A destilação por arraste é aquela onde uma substância vai arrastar a outra. Geralmente, a gente usa para óleo ou planta. Ok? Tá aí. Aqui é o meu resumo de destilação, que é o mais importante de todos. Beleza? Por exemplo, do petróleo sai a gasolina, o butano, o propano, o diesel, o querosene, um monte de outras coisas. Então, eu tenho várias substâncias com ponto de ebulição muito próximos. Fechado? Aí eu vou para o meu segundo processo, que é o processo de liquefação. Liquer é fazer o quê? Passar para o líquido. Então, imagina que eu tenho um recipiente com um monte de gás, tá? Com um monte de gás aqui. Se eu pego um pouquinho de ar atmosférico, eu tenho gás carbônico, oxigênio, cloro, hidrogênio, um monte de gás. Eu vou conseguir agora fazer assim, ó. Tirei o O2, tirei o CO2. Não. Como é que eu vou fazer para separar esses gases? Eu sei que o meu maior, eu vou aquecer e vira gás. Mas eu consigo fazer com que o meu gás volte a ser líquido. E esse processo de gás para voltar a ser líquido precisa diminuir a temperatura. E cada gás tem um ponto de liquefação. O que é liquefação? É sair do gasoso e ir para o líquido. Então, por exemplo, o oxigênio volta para o estado líquido em menos 183 graus Celsius. O argônio volta a menos 186. Eu tenho que diminuir a temperatura até menos 183, que aí eu tiro o oxigênio. Aí eu tenho que diminuir até menos 186 para tirar o argônio. E aí eu diminuo até menos 196 para tirar o nitrogênio. Então eu consigo mexer na temperatura para conseguir liquefazer ou passar para o líquido substâncias no estado gasoso. Nunca vi cair em prova, mas eu estou te mostrando. Tá? Qual é a diferença de liquefação ou condensação? Que eu já vi a galera perguntar. Condensação eu só mexo na temperatura. Na liquefação eu mexo na temperatura e na pressão. Tá? Na liquefação, temperatura e pressão. Fechado? Agora é só diversão. Por que agora é só diversão? Lá mesmo, Renazito. Que agora fica muito fácil. Porque agora a gente começa a separar as misturas que são heterogêneas. Mais de uma fase. Homo, eu tô vendo uma coisa só. Hétero, eu tô vendo coisas diferentes. Então, eu tô vendo mais de uma fase. A primeira... misturas heterogêneas. A primeira delas é a catação. O nome já diz. Quem nunca catou feijão? Quem nunca fez uma sopa de ervilha que foi tirar a pedrinha dali? A catação é um processo de separação aonde eu tenho sólidos com tamanhos diferentes. Moleza, olhei, entendi o que é catação, já foi a primeira. Levigação. A levigação também separa sólidos. Só que eu jogo uma corrente de solvente, nessa corrente de solvente, solubilizar, dissolver, levar com ele algum dos meus sólidos. Com certeza vocês já viram aquela novela do Comendador? Como é que era o nome, gente? Império. Império. A imagem, a abertura do Império, tinha a ver com joias, né, e tal, pedras preciosas, ouro. E aí tinha uma abertura onde o cara estava garimpando, jogando um solvente numa peneira para separar a terra do ouro. Aquele solvente geralmente era usado antigamente mercúrio para fazer isso. Então o mercúrio derretia ali a terra, as outras impurezas, ia embora e ficava ali retido o ouro, tudo bem? Só que era um processo muito tóxico, mercúrio é tóxico e tudo mais, mas o maior exemplo de levigação é o garimpo do ouro. Você joga ali um solvente, você tira, você consegue separar os dois sólidos. Eu quero parar aqui, que é o que caiu no Enem 2022, o que caiu na UERJ no último ano, o que cai na FUVEST todos os anos.
Filtração e destilação são os mais importantes de todos. Por quê? A destilação, já te falei, ponto de ebulição. A filtração trabalha com filtros. Eu vou separar sólido do líquido ou sólido do gás. Como assim, Carol? Se eu pego um aspirador de pó e vou tirar o pó da minha casa, eu vou puxar sólidos, poeira é sólida. Pode ser que pequenininha, micropartícula, mas é sólido. Eu puxo junto gás. O sólido fica retido no filtro, o gás volta. Ou seja, eu tenho uma separação sólido-gasoso. O filtro do aspirador retém o sólido, o gás volta. Filtração. Outro exemplo clássico. Já fez café? Você vai passar o café ali, óbvio que também tem uma extração por solvente, mas fica retido no filtro o sólido, o líquido passa. Filtro normal, filtro de papel. Mas caiu na UERJ e caiu no Enem uma coisa chamada filtro de carvão ativado. Os filtros de carvão ativado, quem nunca viu esse filtro aqui? Esse filtro aqui são os filtros que a gente tem hoje, na maioria dos filtros industriais que a gente tem em casa, bonitinho e tal. Aqui dentro tem várias camadas. Tem a tampa, tem areia, tem pedra, tem algodão, tem cano, não sei o quê, mas tem uma coisa chamada carvão ativado. O filtro de carvão ativado, ele tira por adsorção, não se preocupa com isso agora, eu vou falar disso lá na frente, lá em Química Ambiental. Ele tira ali moléculas orgânicas, substâncias orgânicas e cloro que ficam na água. Estou dando exemplo da água porque a gente está mostrando um filtro de água. Na época, quem mora no Rio vai lembrar da geosmina na água, em janeiro de 2020, né? Pandemia, ainda não era pandemia, a gente estava avisando só. Janeiro de 2020, a gente teve um problema aqui no Rio, na água, que não era só geosmina, mas tinha geosmina. Geosmina é uma molécula orgânica, tá? Carbono pra caramba, apolar. Primeira coisa que na época a concessionária de água daqui do Rio fez foi avisar que tinha problema e avisar que tinha comprado vários filtros de carvão ativado. Carvão é carbono. Então eu tô tirando moléculas orgânicas dali através de adsorção. Eu vou tirar as moléculas orgânicas porque elas vão ser adsorvidas no carvão, no filtro. Vai ficar retido ali por uma coisa que a gente chama, que você vai ver mais na frente comigo, de dipolo induzido. As moléculas orgânicas, elas interagem com o carbono através de dipolo induzido. Então, eu tenho ali uma filtração por carvão ativado a partir de uma interação intermolecular. Então, sempre que a gente pensar em carvão ativado, a gente vai lembrar de composto orgânico, que tira composto que apresenta carbono, tá? Na estação de tratamento de água, a gente faz filtração também, mas já é no processo quase que final daquilo ali. O que é a decantação? Todo mundo tá falando que eu pareço essa menina. Eu vou até olhar. Todo mundo, a escola fala, aqui tá, um monte de gente já falou, eu vou procurar. Saber se eu pareço mesmo, essa menina. Não sei nem quem é. Presta atenção em mim. O que é decantação? Decantação, pensa em descansar, decantar. Geralmente a gente separa dois líquidos ou sólido e líquido. A decantação é quando eu tenho substâncias com densidades diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho dois óleos, um é mais denso que o outro. Isso daqui é um filtro de decantação, tudo bem? A gente usa muito em laboratório. Tem uma torneirinha aqui. Se eu abro essa torneirinha, o filtro que é mais denso, o líquido que é mais denso, o óleo que é mais denso, que está aqui, desce. E eu consigo fechar quando eu chegar no outro óleo. Isso se chama decantação. Lembra que densidade é massa por volume. Só lembrei lá da física. A decantação caiu no Enem, eu passei tudo de propósito. Olha a questão do Enem 2022. A água bruta
coletada de mananciais, apresenta alto índice de sólidos suspensos, sólido, em água, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação na estação de tratamento de água. Então a água chega, primeira coisa que a gente faz com a água é o gradeamento. Tudo que é sólido muito grande a gente tira numa grade. Essa água vai para um local, ali ainda tem sólido. Ela passa por um processo que eu chamo de floculação. Estou te contando como funciona a estação de tratamento de água para resolver a questão do Enem. O que é a floculação? Você joga um solvente químico. Na estação de tratamento de água, geralmente é o sulfato de alumínio ou sulfato de ferro. Você faz isso muito na piscina também. Você joga esse reagente químico. Esse reagente químico faz com que esses sólidos que estão ali na água se aglomerem, fiquem mais pesados, formem flocos maiores, né? E aí, no processo de floculação, esses flocos maiores se tornam mais densos e decantam. Então, a maior parte, a parte para separar a maior quantidade de sólidos é no processo de decantação. A água chega, passa por um degradeamento, vai para um tanque, jogo um sulfato de alumínio, um reagente químico. As minhas impurezas floculam, aglomeram, aglutinam e aí decantam. É a primeira parte em que eu tiro primeiro momento que eu tiro a maior parte dos sólidos, que é o que ele te pergunta. Ele fala para você que nesse processo, as principais etapas são, nessa ordem, a coagulação, que é a mesma coisa que floculação. Eu coagulei, eu juntei os meus flocos, decantei, os sólidos desceram, separaram da água. Depois eu vou para um processo de filtração com filtro de carvão, cascalho, areia, tudo isso. Mas aí eu tiro menos sólidos, desinfecciono com algumas substâncias e a fluoretação. Coloco o flúor para as cáries. E aí ele te pergunta, qual é a etapa da retirada de grande parte dos sólidos? Muita gente foi lá em filtração. Pô, sólido, vou tirar da água, vou tirar com filtro. Mas entupir o filtro todo da estação de tratamento de água. Quando a água chega, chega com muitos sólidos. Se chega com muitos sólidos, entupir o filtro. Então, você primeiro faz esse processo de decantação para depois fazer a filtração. Então, aonde eu tiro a maior parte dos sólidos é na decantação gabarito letra B. Essa questão é do ano passado, novembro. Aí, para a gente voltar para cá, decantação foi. O que é centrifugação? Eu preciso de um aparelho chamado centrífuga, que eu também separo sólidos suspensos em líquidos. O maior exemplo é o sangue. A gente, quando tira o sangue, tira naquele tubinho de ensaio. Aquele tubinho de ensaio vai para uma centrífuga. Ela vai girar numa velocidade específica, numa temperatura específica, e eu vou separar os sólidos dos líquidos. Eu preciso de uma centrífuga. Separação magnética também já caiu no Enem. A gente faz separação magnética quando eu tenho sólidos, onde um deles é eletromagnético. Eu passo um ímã e aí esse ímã gruda nele, né? A minha substância que é metálica, conseguindo separar aí as minhas substâncias por separação magnética. Extração por solvente, chazinho. Eu coloco a água quente, coloco o meu chá no meu saquinho ali. A água quente está extraindo gosto, cheiro, as substâncias que eu quero do chá. Então, eu chamo isso de extração por solvente. Aí me perguntaram ali qual era a diferença de floculação para flotação. A floculação, os reagentes químicos juntam as impurezas por íons, aglomeram. A flotação, não. A flotação, nenhuma das minhas substâncias se misturam no que eu jogo. Então, imagina que eu tenho serragem e areia. Nem a serragem e nem a areia se misturam na água. Então, quando eu jogo a água, eu separo, também por densidade. O que é menos denso flutua, o que é mais denso desce. Mas nenhuma das minhas duas substâncias, nenhuma,
das minhas duas substâncias se misturam na água. Elas se separam por densidades diferentes, tá? E é isso. Carol, é muita coisa, mas a gente vai voltar nisso muitas vezes. Quando a gente falar de ligações intermoleculares, lá no final, quando a gente for relembrar, mas façam todos os exercícios que aparecer para você, tudo que você puder de separação de misturas, porque apesar de ser um conteúdo inicial, cai pra caramba, eu já disse que cai no Enem. 3 questões no ano passado. Só algumas perguntinhas aqui. Garota da medicina, a coagulação entra no quesito de separação de misturas? Sim, foi o que eu acabei de dizer, a floculação. A coagulação tem a mesma ideia, o mesmo processo da floculação, é aglomerar flocos, é juntar ali as minhas impurezas, tá bom? Aí a Amy colocou, se cai petróleo no mar, retira com algo semelhante a carvão ativado? Cair petróleo no mar é muito complicado de retirar porque ele é muito viscoso. Não sei se ele saiu no filtro. Pelas suas características químicas, ele sairia no filtro de carvão ativado, porque o petróleo é apolar pra caramba, não sei o quê, mas é uma substância muito viscosa, muito escura, muito densa. Eu não sei se ficaria retido no filtro por causa dessas características. E é isso. Eu te espero na sexta, como eu te falei, toda purpurinada, já pra gente falar dos 5 erros que você não pode cometer no SISU, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí a Amandinha me perguntou, Guilherme, na decantação sólida não ficaria retido na água? Não, ele tá lá embaixo. Eu consigo retirar a água dele. Ele tá no mesmo recipiente, mas eu consegui separar ele da água, entendeu? Eu consigo retirar ele de toda a substância água. Ele tá retido lá embaixo. Beleza? Um ótimo resto de semana, uma ótima quarta. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.